Hoje é 30 de março de 2011. O site, que era pequenino e hoje já produz grandes consequências no mundo jurídico nacional, graças a esforço, inclusive, daqueles que se dedicaram ao aperfeiçoamento dele, inicia também um conjunto de entrevistas com grandes penalistas nacionais. Eu tenho hoje aqui Dr. Otávio Augusto Rossi Vieira, criminalista já há muito tempo, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, um belíssimo advogado de júri, Dr. Fábio Delmanto, pertencente ao clã Delmanto, conhecido, reconhecido, autor de vários livros, e vão debater a Lei 12.362, de 25 de fevereiro de 2011, é um mês, portanto, que aumenta o salário mínimo nacional para R$ 545 e dispõe sobre feitos criminais correspondentes ao parcelamento de tributos sonegados, a bem dizer. Havia uma legislação que permitia benefícios se e quando o parcelamento fosse feito mesmo após a denúncia. É isto, doutor Fábio. E hoje, em razão dessa lei, só se admite o benefício de natureza penal se o parcelamento for deferido antes do recebimento da denúncia. A diferença fundamental. Em relação a isso, eu começo a indagar do Dr. Fábio Delmanto o que ele tem a descrever referentemente ao assunto. Dr. Fábio. Esta lei aqui, ela pode ser chamada como a lei do Refis 4, porque, como nós sabemos, nós temos nos crimes de natureza tributária, ou seja, aqueles crimes previstos na Lei 8.137/90, e também os crimes previdenciários, que também têm natureza tributária, e hoje esses crimes estão previstos no artigo 168-A e 337-A do Código Penal. Nós temos algumas leis que disciplinam essa matéria específica relativa ao parcelamento e ao pagamento de tributos. Desde 1965, na Lei 4.729, já havia a previsão de que o cidadão que promovesse o recolhimento do tributo antes do início da ação fiscal, ele tinha extinta punibilidade. Isso veio caminhando depois com a Lei 8.137, artigo 14, também havia uma previsão de que o cidadão que promovesse o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia, ele estaria livre do processo criminal. Depois essa lei foi caminhando e em 91 nós tivemos a revogação deste benefício, digamos assim, e somente em 95, com a lei 9249, no artigo 34, o famoso artigo 34, voltou-se a prever que aquele que promovesse o pagamento do tributo ou contribuição social, veja bem, não apenas crimes tributários propriamente dito, mas crimes também previdenciários, aquele que promovesse o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia teria extinta a punibilidade. O artigo 34 da Lei 9.249. Sobre esse artigo 34, de forma bem pontual, a jurisprudência se consolidou de que ele se aplica também aos crimes previdenciários, porque tem natureza tributária, e número 2, a jurisprudência entendeu que também, no caso de parcelamento, está extinta a punibilidade, porque a lei, o artigo 34, previa aquele que promovesse o pagamento. E a expressão promover dá o sentido de dar início ao pagamento. E o parcelamento nada mais é do que o início de pagamento. Então a jurisprudência consolidou-se nesse sentido. Depois, rapidamente, para nós chegarmos na lei que nós estamos cuidando aqui, que é a Lei 12.382, veio a Lei do Refis 1, Lei 9964 de 2000, que mudou a sistemática, doutor Paulo, como nós sabemos aqui. Ela passou a prever o seguinte: olha, o parcelamento agora, ele apenas suspende a pretensão punitiva, desde que feito antes do recebimento da denúncia.
aquela jurisprudência que cuidava do artigo 34, ela não vale mais, diz o legislador, na Lei 9964 de 2000, que é o Refis 1. Aquele que fizesse o parcelamento teria apenas suspensa a pretensão punitiva e a extinção da punibilidade somente ocorre com o pagamento integral, desde que realizado antes do recebimento da denúncia. Essa é a Lei 9964 de 2000. Depois veio a Lei do Refis 2, ou chamada Lei do Paes, a Lei 10.684 de 2003. Essa lei trouxe uma peculiaridade muito interessante. A Lei 10.684 de 03. A peculiaridade diz no seguinte: ela não trouxe um marco temporal. Ela cuidou tanto do parcelamento, como forma de suspender a pretensão punitiva, quanto do pagamento como causa extintiva da punibilidade. Mas ela não trouxe, repito, este marco temporal, qual seja, antes do recebimento da denúncia. Sim. Simplesmente omitiu-se propositadamente, acredito eu, e a jurisprudência assim veio a entender posteriormente, de que não há mais um marco temporal para que o cidadão, ou seja, aquele que estivesse sendo acusado de crime tributário ou previdenciário, fizesse o parcelamento ou o pagamento. E por conta disso, consolidou-se a jurisprudência nos tribunais superiores, STJ e STF, no sentido de que o parcelamento e o pagamento, com efeitos diversos, obviamente, o parcelamento suspende a pretensão punitiva e o pagamento extingue a pretensão punitiva, eles podem ser feitos mesmo após o recebimento da denúncia. E há alguns julgados admitindo, inclusive, após o trânsito em julgado. Pois bem, a situação até agora era essa. Depois veio a Lei 11.941, chamado Refis 3, 11.941 de 2009, que também veio a trazer a mesma matéria prevista na Lei do Paes, a lei anterior, prevendo a mesma coisa e não trazendo aquele marco temporal antes do recebimento da denúncia. Muito bem, até agora não havia novidade alguma, até que fomos aí surpreendidos por uma lei, esta Lei 12.382, que a lei de 2011, que entrou em vigor agora no início de março, em 1º de março de 2011, esta lei vem a prever duas situações. Primeira, aumenta o salário mínimo para R$ 545, aqueles que fazem uso do salário mínimo ficarão contentes com a notícia do aumento, certamente mais os empregados do que os empregadores, mas com certeza todos saem ganhando com o aumento do salário mínimo. E em segundo lugar, ele veio trazer uma nova disciplina para o parcelamento do débito tributário ou previdenciário, que é objeto também de persecução criminal, seja inquérito policial ou mesmo ação penal. Uma nova disciplina está vigorando a partir de hoje, a partir de 1º de março. Qual é essa nova disciplina? O parcelamento agora, para que ele acarrete a suspensão da pretensão punitiva e também a suspensão da prescrição, o parcelamento deve ser feito novamente antes do recebimento da denúncia. Voltamos àquele marco temporal que existia por ocasião da Lei 9964 de 2000 e que havia sumido na Lei 10.684 de 03. Voltamos então à sistemática que havia, digamos, há 7 ou 8 anos atrás. Então o parcelamento hoje, para que ele acarrete a suspensão do processo criminal, para que ele acarrete a suspensão da pretensão punitiva, ele deve ser feito antes do recebimento da denúncia. Se a denúncia já tiver sido recebida, o parcelamento ele não acarreta mais, de acordo com a nova lei, a suspensão da pretensão punitiva. Isso aí, doutor Delmanto, dá a sensação de que o chamado legislador, as nossas casas legislativas, estavam muito preocupadas com aquilo que nós podemos chamar, em largo espectro,
de sonegação. Eu perguntaria ao Dr. Otávio Augusto Rossi Vieira, em complementação a essa síntese muitíssimo bem feita, se ele entende que o brasileiro veio a ser admoestado com essa nova lei, ou seja, chicoteado, ou se o brasileiro talvez seja um dos povos mais sacrificados do mundo em matéria de tributação. Em outros termos, isso teria sido feito para impedir que o brasileiro, em legítima defesa ou em estado de necessidade, pratique a sonegação. O que é que o doutor Otávio tem a dizer a respeito do assunto? Eu sou a favor, eu sou aquele advogado a favor da liberdade, sou aquele libertário. E já acho que essa lei originária, lá dos anos 90, já é um absurdo você tipificar crime por uma lei penal para colocar alguém na cadeia porque não paga imposto de renda ou não paga tributos. Eu, pessoalmente, acho isso um absurdo dentro da sua questão. Num país em que se cobra, para se tomar um vinho, por exemplo, 50% de tributos sobre este vinho. Então você é punido em 30%, 27,7% em imposto de renda, em qualquer rendimento que você tenha, e se não paga isso, ou se não sonega isso, ainda vem uma lei penal para colocá-lo em tese atrás das grades. Eu acho que é mais um remendo essa lei que entrou e que vai dificultar ainda mais os processos que estão em andamentos e que vai precisar, doutor Paulo Sérgio Leite Fernandes, de juízes corajosos, de juízes que estão ali com a sua toga e que intimem os réus, estou dizendo nos processos em andamento, em tramitação, não os novos processos, e intimem os réus que já ultrapassaram essa fase do recebimento da denúncia, para que com essa lei nova possa responder se querem ou não pagar ou parcelar esses... Agora, é necessário a coragem de um juiz. Existe, doutor Paulo, eu tenho com muita felicidade, eu tenho me encontrado com alguns bons juízes que ainda têm coragem de fazer isso. De modo que eu acho que é um remendo essa lei, e sou sempre favorável ao direito penal mínimo. Eu acho que não deveria ter uma lei tipificando crime para quem não paga tributo. Há outras maneiras, doutor Paulo, administrativas de se punir quem não paga, quem sonega. Uma empresa que sonega, por exemplo, é uma maneira já administrativa muito boa de que essa empresa não participa de nenhuma licitação. Enfim, você pode aí oferecer, e para o cidadão comum, oferecer descontos, inclusive, num imposto de renda, se você está ali pagando os seus impostos em dia e etc. e tal. E para aquele que não pagou, para aquele que sonegou, você proíbe esse tipo de situação. Agora, colocar na cadeia, eu sou absolutamente contra. E é o que está acontecendo nessas grandes operações, porque o Fábio pode até dizer o seguinte para mim: não, Otávio, mas ninguém vai para a cadeia porque sonega imposto de renda. Mas vai sim, Fábio, vai no momento da prisão preventiva, porque ele responde o processo preso muitas vezes, e depois da condenação consegue aquela substituição de pena por restritivos de direitos e sai. Quer dizer, fica uma coisa ao contrário, ele responde o processo preso e depois, depois de condenado, ele é solto. Então essa é a minha posição, doutor Paulo. Eu acho que é mais um remendo que não vai funcionar. Eu vou interromper aqui porque nós vamos passar a outro bloco. Nós temos essa entrevista vinda do YouTube e temos um tempo limite. Vamos passar a um segundo bloco para podermos continuar com mais razoabilidade a nossa conversa, que é muito interessante, por sinal.